Bom dia, tudo bem? Vamos ficar de pé? Vamos orar. Pai, eu quero te louvar e te agradecer por essa manhã, pedindo que a tua graça e misericórdia venha sobre as nossas vidas. Nós pedimos, Pai, que o teu amor seja abundante em toda a nossa família, em tudo que fizermos, e que o Senhor, debaixo da tua benignidade, Pai, e misericórdia, nos conceda, Senhor, toda a graça sobre as nossas vidas, na parte física, financeira, espiritual, na nossa parte emocional, que o Senhor possa estar cuidando de cada área das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém? Samuel? Amém, vamos louvar o Senhor. Amém. Amém. Depois de Deus eu vi quem vem. Declarar? Entendeu? Quem aí é grato por tudo que o Senhor tem dado? O Senhor tem nos dado tantas bênçãos, né? Não só os recursos materiais que necessitamos, mas o Senhor nos dá companheiros de jornada, o Senhor nos dá amigos na fé, o Senhor nos deu uma família. E nós louvaremos ao Senhor por tudo que Ele tem nos dado e feito por nós. Amém. Vamos celebrar o Senhor? Yeah.
então é um pouco difícil de acompanhar. Vamos começar por Mateus 10, versículo 12 até o 15. Quando entrarem numa casa, digam que a paz esteja nessa casa. Se as pessoas naquela casa receberem vocês bem, a saudação de paz fique com elas. Mas, se não os receberem bem, retirem a saudação. E se em alguma casa ou cidade as pessoas não quiserem recebê-los nem ouvi-los, saiam daquele lugar. E na saída, sacudam o pó das suas sandálias, como sinal de protesto contra aquela gente. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. No dia do juízo, Deus terá mais pena das cidades de Sodoma e Gomorra do que daquela cidade. Bom, nesse versículo, mais especificamente em Mateus 10, Deus está dando instrução ali aos 12 discípulos dele para que eles possam levar a palavra ao reino de Deus. Instruções específicas para cada um. Mas ele inicia ali santificando os discípulos, dando autoridade para que eles pudessem expulsar espíritos imundos e curar enfermidades. Após essa santificação, ele começa a instruí-los. E ele ensina como eles devem se portar ao encontrarem as pessoas que estiverem dispostas a receber o Evangelho e as que não estiverem dispostas. Em Mateus 10,16, ele diz o seguinte: Eu os estou enviando como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sejam astutos como as serpentes e sem malícia como as pombas. Ele dizia isso para os discípulos porque naquela época era muito difícil poder levar a palavra em qualquer lugar que fosse, mesmo ali no local em que eles estavam. E ele falava isso para que os discípulos fossem astutos nos lugares que eles fossem, falassem com as pessoas certas, para as pessoas que realmente quiserem ouvir, que estiverem com o coração aberto a receberem a palavra, e sem malícia, para que as pessoas que não quiserem receber a palavra, eles não recusassem ou desprezassem essas pessoas, saíssem do local sem muita explicação. Então, como é que a gente pode trazer essa instrução para o dia de hoje? Em todos os lugares que nós formos, trabalho, escola, as pessoas que nos relacionarmos, nós devemos ser astutos. Permanecer com a identidade que o Senhor nos deu, porque é essa identidade que dá abertura ao nosso coração, para receber a palavra e entregar essa palavra, demonstrar esse amor que Cristo nos deu. Porque é essa identidade que dá abertura ao Espírito Santo falar no nosso coração. E esse ensinamento que ele nos dá não é só sobre os evangelismos, sobre os momentos que levamos as palavras de Deus para as pessoas. É para todos os momentos da nossa vida. Então, como é que a gente pode saber se a gente está no caminho certo, levando essa palavra? Em Mateus 10, 24 e 25, diz: O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta o discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. Se o dono da casa foi chamado Beelzebul, mas os membros da sua família. Nós iremos saber que estamos no caminho certo quando formos perseguidos e odiados por levar a palavra de Deus, porque era isso que acontecia naquela época. E nós devemos ser um incômodo, mas para o pecado, para aquelas pessoas que não quiserem isso, para as pessoas que não quiserem receber o amor de Deus. E Jesus foi perseguido. Jesus foi odiado até por aqueles que se diziam filhos de Deus, por aquelas pessoas que se diziam santos, que diziam que sabiam a palavra. E o versículo 25 diz: Se o dono da casa foi chamado Beelzebul, quanto mais os membros da sua família. Então, se até Jesus foi intitulado e chamado de demônio, nós não podemos ficar para trás, né? Por isso ele diz: quando forem recusados em algum lugar, sacudam o pó das suas sandálias e sigam em frente. Não deixem que essas pessoas abatam o seu coração. Não deixem que essas coisas te deixem para baixo, ou que isso te afaste de Jesus. Porque Ele está aqui para isso. Ele está aqui para ser um Pai para a gente. Ele está aqui para nos confortar nos momentos mais difíceis. Tá? Mateus 10, 28 diz assim: Não tenham medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Porém, tenham medo de Deus, que pode destruir o inferno tanto a alma como o corpo. Todos aqui sabemos que vamos morrer. Amém? E Jesus instrui os discípulos para não se preocuparem, não terem medo com aqueles que perseguem e causam algum tipo de dano físico, mas sim ter medo e temer a Deus, porque Deus é o único que pode matar a sua alma. Deus é o único que pode te jogar no inferno, tá?
você tem controle sobre o seu corpo, mas espiritualmente só Deus pode saber o que vai acontecer com a sua vida. Então, esse versículo ele diz: acima de tudo, ter temor a Deus, levar a palavra a sério e o colocar acima de todas as coisas. Tá? Isso diz lá em Mateus 6,33. As coisas de Deus acima de todas as coisas. Portanto, podemos trazer isso para os dias de hoje, refletindo sobre como nós temos vivido e como isso influenciará na nossa vida no dia do juízo final. Nós não podemos nos preocupar com a forma que as outras pessoas olham para nós, como filhos de Deus. Leve a palavra, faça a sua parte aqui na terra, porque foi para isso que a gente foi enviado, para levar a palavra de Deus, que Deus seja manifestado através da gente com o seu amor. Então, por que você não apresenta o motivo da sua felicidade, da sua liberdade em Cristo através disso? Ao invés de se sentir triste, incomodado ou procurar uma briga com uma pessoa que se recusa ou tenta te colocar para baixo, quando você está ali sendo livre em Cristo, levando a palavra dele ou em qualquer outro momento da sua vida. No versículo 30, Jesus nos assegura sobre o cuidado de Deus conosco. Até o cabelo da sua cabeça está contado. Quando eu falei que a gente saberia quando estava sendo iguais a Cristo quando nós fôssemos perseguidos, eu não estava dizendo que Jesus gosta de ver a gente sendo perseguido. Eu não estava dizendo que Jesus gosta de ver a gente, que Deus gosta de ver a gente sendo odiado. Ele não tem prazer em ver a gente sofrer. Ele não tem prazer em ver essas coisas do mundo colocando a gente para baixo. Tá? Isso é uma parte do caminho em que estamos percorrendo para ser moldados por Cristo, para que nós nos tornássemos pessoas melhores. Amém? Vamos orar. Pai, eu te agradeço pela oportunidade de estar aqui trazendo a sua palavra hoje. Te agradeço pela vida de cada um que está aqui presente e pela vida dos que não puderam vir. Eu peço que o Senhor esteja confortando cada coração aqui. Que se algo não foi entendido, que seja revelado a eles. Pai, nós acreditamos que o Senhor é o único que pode nos trazer essa liberdade. Nós acreditamos que o Senhor é o único que pode nos fazer felizes para todos os dias das nossas vidas. E é isso que te pedimos, Pai. Nós pedimos que o Senhor esteja abençoando a nossa semana, o resto do nosso dia. Que o Senhor esteja nos guardando. Em nome do Senhor Jesus. Amém.
do teu cuidado, Pai, por nós, Pai. O amor da tua provisão, Deus, do teu maná, da tua proteção, Pai. Nós sabemos que em todas essas coisas nós encontramos o teu amor. Que nós possamos te contemplar, Deus, em dias nublados, em dias que não conseguimos enxergar saída, Deus, não conseguimos enxergar a luz, Pai. Que o Senhor possa nos guiar pela tua palavra, pelo teu Espírito, Pai, que não podia estar mais perto de nós do que já está, Pai. Obrigada, Deus, por esse cuidado, obrigada por derramar o teu amor sobre nós, Deus, e por nos fazer sentir todas essas coisas, Pai. Sabemos que somos aperfeiçoados, Deus, no deserto, que somos aperfeiçoados, Pai, nas dificuldades que o Senhor nos apresenta. E que mesmo quando nós mesmos causamos o nosso deserto, Pai, o Senhor é conosco. Que em todas as coisas nós possamos te adorar, te contemplar e dizer que o Senhor é Deus, independente daquilo que temos passado. Amém. Encontro em tua presença
nessa mesma atmosfera de adoração, eu queria passar uma palavra com vocês que está em Jeremias, no capítulo 29, versículo 13, que diz assim: Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. A palavra de Deus está dizendo o seguinte, que quando nós buscamos a Deus ou fazemos as coisas para Deus de todo o nosso coração, Ele vai se mostrar presente em todas as situações. E na verdade, a nossa oferta, o nosso dízimo, ele tem que ser feito dessa forma. Se nós fizermos ele de todo o nosso coração, ele vai se deixar ser encontrado. A questão não é o quanto você dá, mas a forma com qual você entrega as coisas do Senhor. Não importa o valor que está sendo colocado, mas a intenção de que tudo, meninas, mas de como você tem colocado as coisas diante do Senhor. Se você as coloca de todo o teu coração, Deus está olhando a isso. Tanto é que quando Caim e Abel foram fazer as suas entregas, ele não olhou qual era uma ou qual era a outra oferta, mas como é que tinha sido entregue isso diante do Senhor. Qual era a intenção do coração de como isso foi coletado, de como isso foi preparado para entregar para o Senhor. E a gente vê que isso daí lá na frente se torna uma questão de Jesus entrar no templo e virar as mesas, mostrando todas as coisas, falando assim: olha, vocês estão transformando a casa do meu pai, que era uma casa de oração, em um lugar que não é para comércio, que não é para isso, não é para aquilo, porque eles já estavam vendendo as ofertas que você ia oferecer, os sacrifícios que você ia oferecer. Não tinha mais sentido. Ou seja, você tirava alguns denários do bolso e você comprava o sacrifício de entregar a sua oferta ali. Então, quando isso começou a perder sentido, ele tem tentado restaurar isso todo o tempo em nossas vidas, de como nós fazemos as coisas para o Senhor. Como é que você faz a sua adoração para o Senhor? Como é que você faz as suas orações para o Senhor? Como você chega no seu quarto secreto para o Senhor? Como é que você tem se apresentado diante de Deus, entregando não só o seu dízimo, a sua oferta, mas as suas aflições, as suas alegrias, os seus problemas? Quando você ora, realmente você quer a solução daquele problema? Ou é verdade que quando a gente entra em oração, a gente quer a solução daquilo, mas você está disposto a mudar o teu interior para que ele possa agir naquilo? Você está disposto a mudar a forma como você entrega a oferta e o dízimo, que seja de interesse de coração, com alegria, para que isso se torne algo diferente na sua vida? Porque entregar por entregar, eu quero te dizer uma coisa: não precisa. Se você tem entregue o seu dízimo e a sua oferta, sem o coração feliz, sem o coração alegre, sabendo de que tudo que é depositado aqui vai santificar tudo aquilo que ficou para você, de que as ofertas que entram aqui ajudam outras pessoas. Se você não tem verdadeiramente essa convicção, eu quero dizer para você: não pegue o envelope e não faça pix. Você está jogando dinheiro fora. Agora, se você acredita no trabalho que a gente faz, se você tem entregue de interesse de coração, se você tem verdadeiramente buscado no Senhor, sabendo que isso é cumprir o mandamento dele, e que a oferta é exercitar a generosidade que Jesus tem para nós, faça. Faça com abundância, porque aquele que semeia muito, muito colherá. Então, que o Senhor possa te guiar nessa manhã, nas entregas das nossas ofertas, dos nossos dízimos. Felipe vai estar entregando. Quem quiser o envelope, levante a mão. Quem não quiser, pode fazer o Pix ali em nome de Jesus. Amém? E o louvor. Dia e noite suba-te nossa adoração. Dia e noite suba-te nossa adoração.
você está com seu envelope aí, pode trazer. Estenda sua mão para cá. Pai, nós queremos te louvar e te agradecer pelas ofertas e dízimos que são entregues no teu altar. Os depósitos que foram feitos, as transferências, os PIX, que o Senhor possa estar abençoando e santificando, Pai, tudo aquilo que ficou em nossas mãos. Que o Senhor possa multiplicar 30, 60, 100 por um, tudo aquilo, Pai, que o Senhor nos deixou para ser administrado. Que nós tenhamos sabedoria vinda do céu, Pai, para administrar de forma perfeita e agradável aquilo que o Senhor tem nos dado. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Pode se sentar, as crianças venham para cá. Vamos orar? Estenda sua mão para cá. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por essas crianças, jovens, adolescentes, que a tua palavra seja semeada dentro do coração de cada uma delas, em nome de Jesus. Amém. Abençoa também os professores, Pai, que estarão ali. Que o Senhor dê graça e paciência a eles, em nome de Jesus. Amém. Quem que vem? Dupla da Ana? Juliana. Vocês cuidem da tia Juliane, tá? Amém? Tenho alguns recados para vocês. Nós temos o nosso Sejam Um, dia 27. Nós vamos ter a reunião então das igrejas dos jovens de Ribeirão Preto. Essa próxima reunião vai ser lá na Casa Church, que fica ali na Vila Virgínia. E a gente já colocou o post no grupo da igreja, vai ser divulgado, mas se você ainda não acompanha, tem o site nosso Sejam Um. Então, você pode estar acompanhando toda a programação por lá e estar preparado para estar conosco nessa noite maravilhosa, dia 27, a partir das 7h30 da noite. Então, vai ser uma noite abençoada, nós vamos ter lá um momento de confraternização e Deus vai agir muito no nosso meio. Depois no dia, quando que é a feijoada? Dia 8? Cadê a Rani? Cadê a Rani? Chama ela, pode. Nós vamos ter uma feijoada, onde nós vamos estar reunidos para uma confraternização da igreja, vai custar R$25 por pessoa, com direito à feijoada. Mas vai ter brinquedo para as crianças? Tá. E que dia que é? Dia 11 do mês que vem? 11 do 5. Num lugar que está lá no negócio. Da Ribeirão. Está no posto de endereço lá. A gente já fez algumas festas da igreja lá. A casa da Nelci. Então, é tranquilo. Dia das Mães? Dia das vésperas. Sábado. Vai ser no sábado. Então, criança até 12 anos não paga. Amém? E levar um refrigerante. Feito? E vai comer à vontade. Sobremesa? Pode levar. Você faz uma sobremesa boa, eu gosto. Pode levar. Então, vai ser um momento para a gente estar conversando, se conhecendo, podendo estarmos juntos ali nesse momento, ok?
Então, já falei do Seja Um, já falei da feijoada. Dia 18 do mês que vem, mais uma campanha de evangelismo. O irmão Mário vai estar à frente dessa condução aí também. Então, nós vamos para mais um dia de evangelismo, mais um dia de buzinaço, mais um dia de um monte de coisa aí, em nome de Jesus. Bem, tem mais alguma coisa? Pastor, Por que você fica sério para falar? eu sou sério. É importante quando no grupo da igreja, no Spotify é divulgado, que ele seja replicado para outras pessoas. Vamos lá. Os midianitas estão falando o seguinte, de que é bom de que a gente divulgue os podcasts para outras pessoas. Então, a hora que sair o link do podcast lá no grupo da igreja, você pode direcionar para algum amigo que precisa de uma palavra, alguém que você está evangelizando, alguém que você sabe que precisa de uma palavra de Deus, pode estar passando isso daí lá para frente. Amém? O que mais? Só? Vai nada? A campa dentro vai ter? Para as crianças? Mas depois. Então, pastora Berta, venha para cá. Estenda a sua mão, vamos orar por ela. Pai, nós colocamos a pastora nas tuas mãos. Como o Senhor tenha usado, Pai, para nos direcionar, para nos apacentar. Que o Senhor também a use nesta manhã, Pai, para trazer essa palavra, para tocar os nossos corações e trazer transformação às nossas vidas. Nós te louvamos e te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Paz, igreja, sejam bem-vindos nesta manhã, em nome de Jesus, amém? Vou fazer uma pergunta, não é quantos estão felizes, hoje eu vou mudar um pouquinho, mas você não precisa se constranger se a sua resposta não for sim, né? Quando eu pergunto quantos estão felizes, quantos estão satisfeitos? Não sei, satisfeito com a situação que você tem vivido, satisfeito com a forma como você tem vivido, satisfeito com as coisas que estão acontecendo na sua vida. Vou fazer a pergunta, quantos estão satisfeitos? Aí já, todos mais ou menos aí. As mãos já pararam de levantar. Porque satisfação não se refere a estar bem alimentado. Porque a palavra diz que nem só de pão vive o homem. Mas ele vive daquilo que procede de Deus, da palavra que procede de Deus para nós. Então, às vezes, nós não estamos satisfeitos. E a insatisfação, ela vem porque a gente enfrenta dificuldades. E nas dificuldades, quem tem sido a nossa provisão não tem sido o Senhor. A gente enfrenta lutas e batalhas. E nessas lutas e batalhas, a nossa provisão não tem sido o Senhor. E a gente fica insatisfeito. Eu não sei vocês, mas eu, quando tenho insatisfação, tenho vontade de sair correndo, sumir do mundo. Sabe, ir para um lugar que ninguém me veja, não é nem eu não ver ninguém me veja, porque eu fico insuportável. E quando eu fico insatisfeita, e quando eu fico insatisfeita, por mais que a gente busque algumas coisas, alguns artifícios, às vezes a gente busca companhia de pessoas, às vezes a gente se fecha no quarto, alguns buscam fazer uma atividade física, outros buscam assistir um filme. Não sei qual tem sido a estratégia no dia da insatisfação, mas eu percebo que a gente não tem alcançado a resposta na insatisfação que a gente tem vivido. E a gente tem acumulado insatisfações, a gente tem acumulado sentimentos de derrota, a gente tem acumulado desânimo para a nossa alma. E se a gente não fizer um processo de nos lavar constantemente no Senhor, nos limpar constantemente no Senhor, a gente começa a adoecer nos pensamentos, depois a gente adoece os sentimentos, a gente vai adoecer o corpo, a gente adoece a alma, e a gente entra num lugar muito difícil de vencer. Um lugar que daí você vai precisar de uma ajuda médica, você vai precisar de um medicamento, você vai precisar de uma terapia, você vai precisar de um psicólogo, porque você foi acumulando muita sujeira, né? Você vem em casa, você manter a sua casa limpa todos os dias não é fácil. No dia da geral, todo dia você manter. Agora vai deixando. Vai ter que chamar uma empresa para te ajudar. Só a sua família não dá conta.
Às vezes você fala, meu Deus, melhor largar e mudar, porque a bagunça está tão grande, a sujeira está tão grande. A gente tem um casal que a gente conhece em Cristo, e o filho mais velho dela, Bruno da Camisa, o pai dele falava assim para ele: se o seu pé ficar muito tempo encardido, fique encardido para sempre. O pai dele ia no Pará e ele ia ver o pai às vezes e ficava andando descalço. E essa história de criança não lavar o pé ao tomar banho, aí a hora que ele ia deitar, o pai via o pé sujo e falava assim: Bruno, você não lavou o pé? Amanhã eu lavo. Aí o outro dia, Bruno, você não lavou o pé? Depois de manhã eu lavo. Ó, muito tempo encardido, fica encardido para sempre. E é real. Muito tempo sujo, fica sujo para sempre. Muito tempo ranzido, fica ranzido para sempre. Mas a gente tem uma esperança, a gente tem uma resposta, a gente tem uma saída que é o Senhor. E por isso que a gente precisa buscar o Senhor constantemente, né? Fazer esse processo de limpeza diariamente. Às vezes a gente se encontra em situações de luta e a gente acha que já não tem mais jeito. E olhando para a palavra, a gente achava que a vida de Judas não tinha mais jeito, depois de tudo que ele tinha feito contra Jesus. Então ele entrou ali no processo, Jesus permitiu ele estar em todas as coisas, Jesus permitiu que ele guardasse as finanças do grupo, Jesus permitiu que ele se assentasse à mesa, Jesus permitiu que ele caminhasse junto, Jesus permitiu que ele visse milagres, manifestações de poder, Jesus permitiu que ele ouvisse palavras que Jesus compartilhava só com os 12. Jesus permitiu ele experimentar do melhor, do melhor. E assim Jesus tem feito conosco. Tem nos atraído para a presença dele, tem nos dado o melhor, tem nos feito participar de milagres que ele tem feito, de coisas sensacionais. Então, ontem a gente estava no Café das Mulheres, a gente comentava que mesmo em meio a tantas incertezas que nós temos vivido, uma certeza nós temos: Deus está se manifestando no nosso meio, Deus está operando coisas lindas no nosso meio, e tem sido a presença dele, o manifestar dele que ele tem feito, que tem dado sustento para a gente nesses dias. Mas aí Judas estava naquela situação de miséria, e Jesus dando chance, Jesus dando condição, Jesus dando oportunidade, Jesus chamando ele à mesa, Jesus falando a palavra, Jesus compartilhando o pão, Jesus tomando a ceia com ele. Mesmo assim, Judas, na ceia, ele fez a escolha. Mas a gente pode achar que naquele momento estava tudo perdido. Aí Judas foi lá e pôs o pé na jaca, né? Judas entregou Jesus, vendeu Jesus por aquelas moedas. E a gente às vezes tem a oportunidade de não fazer errado, a oportunidade de fazer errado, fez errado. A gente faz errado. Quantos fazem errado? Quantos erram? Quantas vezes sabem que aquele caminho vai dar em desgraça e ainda se segue nele e dá em desgraça e faz errado? Quantas vezes você tem uma situação mal resolvida do seu passado, de 10, de 30, de 40 anos atrás, alguns nem têm essa idade ainda, mas quantas vezes você tem uma situação mal resolvida do passado e ela aparece do nada, te pega de surpresa? Quantas vezes nós estamos envolvidos em situações tão difíceis, e Jesus ali no cenário com Judas traiu Jesus. Qual foi a resposta de Jesus para Judas? Jesus não condenou Judas naquela hora. Jesus deu mais uma chance para Judas se voltar, se arrepender e começar novamente. Eu não sei para você, mas talvez se a gente pudesse classificar pecado, aquele que Judas fez de entregar Jesus à morte estaria numa condição bem alta. Uma régua de escala de 1 a 10 seria um top 5. 10. Top 10, sei lá como que a gente vai dar esse nome, mas seria o máximo do pecado. Mas ali, quando Judas entrega Jesus para a condição de cruz, de crucificação, de sacrifício e de morte por pecados. Só que o que Judas fez não é nada diferente do que nós temos feito diariamente. Porque se a gente entender que aquilo que Cristo fez na cruz foi a paga do nosso pecado, a gente está fazendo como Judas diariamente, entregando Jesus à cruz, entregando Jesus à cruz, entregando Jesus à cruz, permitindo que ele fosse preso, açoitado, assolado, morto no nosso lugar. Então, se a gente olhar numa escala de 1 a 10, nós estamos na escala 10, junto com Judas, no top 5, top 10, na escala máxima.
Porque nós estamos praticando coisas que Jesus se entregou na cruz, por essas coisas que nós praticamos, ainda. Mas a mesma palavra que Jesus disse para Judas, aquele dia que Judas o entregou, ele fala para a gente: por que você está fazendo isso, meu amigo? Por que você está fazendo isso? Jesus não chama Judas de filho, Jesus chama Judas de amigo. Porque é esse lugar que ele quer que a gente tenha no relacionamento com ele, no caminhar com o Pai. Uma amizade, uma comunhão, uma aliança, uma parceria. Sabe? Eu não tenho um lugar melhor do que o seu na presença do Pai. Eu não tenho. Diante do Pai nós somos filhos. Mas a gente pode se colocar em lugares diferentes na presença do Senhor. Uns se colocam com tudo, vão com toda a essência, com toda a identidade, com toda a intensidade diante do Senhor. Outros ficam para trás, retraídos, achando que Deus não vai o encontrar, não vai o receber, não vai aceitar. Mas olha de novo para essa régua do pecado, da escala de 1 a 10. Nós estamos como Judas, nós sacrificamos Jesus, não há diferença. E a mesma palavra que ele falou para Judas, ele fala para nós: por que você faz isso, meu amigo? Sabe? Volta, retorna, reconhece. E aí o pastor falou um versículo na semana passada, que é Provérbios 3:6. Reconheça o Senhor em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. E muitas vezes, quando a gente está num percurso errado, a gente fala: como que eu vou reconhecer que Deus está nisso, no meu caminho? Como que eu vou reconhecer se eu estou fazendo tudo errado, se está dando tudo errado? E eu fiquei me fazendo essa pergunta: como eu vou reconhecer o Senhor nos meus caminhos para que dê tudo certo? Eu ficava imaginando, então eu tenho que fazer algo que seja Ele, algo que seja por Ele, algo que seja para Ele, algo que glorifique a Ele. Mas nem todo dia eu faço tudo isso, ou isso. Tem dia que para eu glorificar o Senhor tem que remar um rio pardo inteiro. Então eu fico cansado e falo: Deus, não consegui te glorificar ainda. Ainda sou eu, ainda é a Berta, ainda é minha carne, ainda são os meus pensamentos. E aí eu ficava olhando nesse versículo e falava: Deus, como que eu vou reconhecer você? Como que eu vou reconhecer você? Aonde você está? Aonde que eu vou te encontrar? Para que depois você venha e endireite os meus caminhos. Porque às vezes a sensação que dá é aquela que Judas teve: não tem jeito. O que eu fiz é inconsertável. O que eu fiz não adianta só pedir perdão, é pouco. Alguns se sacrificam, alguns se cortam, alguns tentam fazer obras sociais para dar uma compensada na situação. Alguns compram um presentinho, alguns se permitem ser humilhados para achar que está quitando a conta. Outros endurecem o coração e usam da Bíblia contra si mesmos às vezes. Se tornam fariseus, escondem os pecados em cima de acusação de outros que estão pecando. Mas a saída para a gente é reconhecer o Senhor. Quando aquele povo estava em condição de escravidão no Egito, a palavra de Deus diz que eles ficaram 430 anos ali, escravos no Egito. Nada na vida deles era a verdade de Deus. Nada. Eles foram entrando para lugares, conquistando coisas, entrando no entendimento, no coração, que nada do que eles eram era a verdade de Deus para eles. Nada. Tamanho foi o desvio que eles tiveram do Pai. E aí foram permitindo coisas entrarem. Tanto quando eles saem do Egito, Deus teve que, parece, fazer um reset naquela geração inteira para mudar. Deus começa com tudo, tirando coisa do coração, da mente, até do corpo, da vestimenta, da forma de ser. Ele vai mudando, porque perdeu a característica de povo de Deus. E Deus jamais queria que aquele povo tivesse naquela condição de escravidão, de luta, em meio a tanta dificuldade. E não foi esse o propósito dele para a gente. E Ele não quer isso para nenhum de nós, como Ele não quis para aquele povo que estava escravo no Egito. Ele quer o povo dele livre. Gálatas 5:1 diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. E a gente vem sendo liberto e se torna escravo. A gente vem sendo liberto e se torna escravo. A gente é liberto e se torna escravo. A gente vem para o culto. De verdade, o que você experimenta, o que você espera experimentar quando você vem no culto? A gente não pode sair de casa para vir cumprir um cronograma social. Você está livre, amém? Não venha para isso. Mas a gente precisa vir daqui para que a gente possa entender que
algo de Deus para nós, a vida de Deus para nós. Algo Deus vai mover aqui. A palavra vai ser o alimento que nós estamos precisando. Então, o pessoal da mídia, principalmente a Monique, toda semana ela fala assim: qual é o tema da pregação para fazer o post? E o pastor, ele Só nisso? Que bom. Que bom. Ele sempre tem o tema dele assim, olha, na hora. Se a Monique perguntar hoje qual é o tema de domingo que vem, já sabe. Eu passo a semana inteira me arrastando. E às vezes chega no sábado e ele cutuca a Monique. Amor, pergunta para a pastora qual que é o tema de amanhã. E às vezes eu dou o tema sem ter a palavra. Falo, Deus tem misericórdia dessa alma penada, não sai nada dela, está arrastando. E aí, ontem ele falou assim para mim: você deu um nome numa ministração, porque você já tinha algo pronto ou não? Ele me conhece, gente. Eu falei: não. Eu dei o nome porque eu tive que dar um nome para o post. Mas eu não sabia o que ia acontecer. E aí ontem eu fiquei. Ia para cá, ia para lá e ficava. Aí eu pegava uma passagem, pegava outra, eu ficava lembrando as coisas da palavra, lembrando. Eu falava: Deus, eu falei, vou ministrar em meio às lutas. Como vai ser isso? O que eu vou falar para esse povo? Aí eu peguei a vida de um, a vida do outro, a vida do outro. E fiquei pegando homens da palavra. E eu falei algumas coisas para o Senhor já há alguns anos. E aquilo que a gente fala com o Senhor, até que você se arrependa ou você recolha aquela palavra, você tire a autoridade daquela palavra, Deus vai permanecer. Porque Deus não é Deus de confusão ou de engano. Uma vez declarado, está declarado. Por isso que a gente tem que orar pedindo perdão, orar confessando pecados, para recolher coisas no reino espiritual. Mas tem coisas que a gente libera a respeito da gente mesmo e a gente vai caminhar por aqui. E uma vez eu liberei uma palavra, eu falei: Deus, eu não quero pregar sem viver o que vou pregar. Dura coisa pedir ao Senhor. Mas eu não vou voltar atrás dessa palavra. Porque para mim é vida. Pregar vivendo o que eu estou falando. Senão não faz sentido. Senão a gente senta e eu vou falar vários textos bíblicos e a gente lê junto e cada um tira a sua conclusão e se alimenta como quiser. Uns vão imaginar umas coisas, outros vão falar: nossa, nem devia ter ido hoje, não tem nada para mim. Amém, seria assim. E aí nós chegamos hoje cedo para o louvor. Sim ou não? Foi um fiasco hoje. Pensa uma luta. Já foi luta para sair de casa. Nós já brigamos no relógio. Aí nós chegamos aqui, os fios estavam de um jeito que não dava nem para entender. Aí nós começamos, aí já foi tudo, a gente foi passar uma música que a gente canta faz tempo, gente. Sim ou não, Samuel? Nossa, velho. E o trem não ia. Olha, tá aqui, todo mundo estava aqui para falar que eu estou brincando. E nós começamos a enfrentar uma luta. E aí eu falei: Senhor, tu sabes muito bem de todas as coisas. Como que nós vamos sair dessa agora? Como que nós vamos enfrentar essa batalha agora? Porque eu vou pregar o que fazer quando a gente está no meio da luta. E agora o Senhor me pôs nela. E agora como faz? E eu não conseguia sair daquilo. Não conseguia. E briguei com o Lucas, e foi pra cá e foi pra lá. Aí o Felipe, que nem é da equipe, mas fica aqui, junto com a Carol, se tornou da equipe. Pegou o Lucas e foi lá fora para conversar com o Lucas, para ministrar o Lucas. E assim foi. O Samuel já não tinha nem que ajustar mais, porque não era nada instrumental, era dentro da gente, no geral. E começou uma batalha. E a gente não sabe se a batalha veio da gente chegar mal-humorado. Ninguém chegou mal-humorado. A gente chegou numa vibe top, de boa, todo mundo alegre. E a gente tem essa característica: se um está meio para baixo, a gente faz um vulco que já levanta ele. A gente não aguenta ficar para baixo. A gente gosta dessa atmosfera de estar feliz uns com os outros, um na presença do outro, sabe, celebrando a nossa comunhão. Então não era essa a questão. Mas eu percebi que Deus estava me colocando na palavra que eu ia ministrar. Eu falei: Deus, beleza, vamos lá, vou experimentar o que o Senhor vai fazer. Se eu não reconhecer que é o Senhor que está comigo no meio dessa luta, eu não vou sair dela. Você entende o versículo? Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos.
Se eu não reconhecer que nessa hora de aflição eu preciso dele, não vou ser igreja. Se eu não reconhecer que nessa hora que eu estou em meio ao pecado, ele é a única resposta para aliviar e para salvar a minha alma, eu não vou ser igreja. Não tem como ele endireitar o meu caminho. Se eu não reconhecer que o Senhor é o único capaz de mudar aqueles pensamentos que eu tenho, aquelas atitudes que eu tenho, aquela situação que eu já gerei, eu não vou sair dessa. Jamais ele vai endireitar os meus caminhos. E aí, eu comecei um desafio comigo mesmo. Pai, eu não posso começar a adorar? Se eu sentir que eu estou adorando, não faz sentido eu fazer um protocolo. Eu também vou sentar e vou curtir com todo mundo. Já que está lascado o play no CD e vamos embora. Eu comecei ali com Deus. Deus, por que às vezes quando a gente está no meio da batalha, a gente quer largar tudo e sumir? Só porque não está dando certo? Só porque não está dando certo, você quer vazar do casamento, do trabalho, da casa, da família, dos negócios, da fé, só porque está dando certo? Fala para mim. Hoje eu tinha, a minha vontade era, estou indo embora, ó, beijo, fui, prega no meu lugar, porque eu nem tenho o que falar, era a minha vontade. Aí já começa assim, chama o Samuel para dar abertura. Não era para chamar o Samuel, a gente ia cantar uma música. Olha, que maluco foi. Não combinou com os russos? Os russos não estavam em combinação com os de cá e os de lá. Gente, foi acontecendo da maneira como o Senhor quis fazer, para que eu pudesse experimentar como sair de uma situação que a gente nem sabe se foi a gente que causou, se foi a economia que causou, se foi o presidente que causou, se foi meu pai com os pecados dele, se foi a história de envolvimento da minha avó com sei lá o quê, ou se foi o meu marido com a tataravó. Não, a gente às vezes não sabe como sair de uma situação que nem sabemos como foi causada, mas a gente já está nela, já está em meio à batalha. E eu lembro que José, quando era pequeno, lá em Gênesis 39, 1 e 2, diz assim: José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. Mas o Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa do seu senhor egípcio. Então a gente vê que não havia em José um coração escravo a Potifar. Não havia em José um coração escravo a Faraó. Mas havia em José um coração confiante, obediente e temente ao Senhor, mesmo sendo vendido como escravo. Então a primeira coisa que eu percebo é que o nosso coração ele não pode estar preso e escravo na situação que nós estamos vivendo. Porque senão o Senhor não tem como agir por nós. A gente põe um selo de derrota, a gente põe um decreto de miséria, a gente põe assina um documento que é o fim. Então você está escravo dessa situação, eu sinto muito. Mas não pode ser assim. Ainda que essa situação pareça um fim, pareça uma escravidão, o nosso coração tem que estar reconhecendo que o Senhor é conosco. Deus, eu estou numa aflição, mas eu sei que o Senhor está comigo. Porque senão não faz sentido eu falar o Salmo 23. O Senhor é meu pastor. E ainda que eu ande, a gente vai pular esses versículos? Então o Senhor é meu pastor, nada vai faltar. Acabou. Não, ele fala, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, Ele vai estar comigo. E a Bíblia fala no Salmo 23, Ele prepara para mim uma mesa diante dos meus inimigos. Às vezes o meu inimigo sou eu mesmo. Às vezes meu inimigo são os meus sentimentos. Às vezes a mesa, aquele filme A Diretoria é muito bom por isso, a mesa dos meus inimigos são os meus sentimentos, os meus pensamentos, os meus achismos, os meus pecados, os meus inimigos. Não precisa ter ninguém. Ninguém. Eu sozinha sou capaz de fazer a destruição comigo mesma, né? Não vou nem cantar a música porque não dá certo. Mas sou capaz de, não preciso acusar ninguém. Deus, aberta que tu me deste, vai ser assim a acusação? Não faz sentido, mas é. E aí o Salmo fala, prepara umas mesas para mim diante dos meus adversários, diante dos meus inimigos. Mas ele termina o Salmo 23 e ele fala assim, bondade e misericórdia. Certamente vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Me seguirão. Eu não tenho como achar a bondade e a misericórdia, porque ela não está em mim. Elas não estão em mim. Eu não tenho como comprar a bondade e a misericórdia. Mas a palavra de Deus fala que Ele sendo conosco, Ele sendo um pastor, a bondade e a misericórdia vão nos seguir por todos os dias. E certamente, eu
você, nós vamos habitar na casa do Senhor. Então a bondade e a misericórdia do Senhor para nós todos os dias nos seguindo, querendo nos alcançar, querendo nos tirar deste lugar de escravidão, deste lugar de luta, deste lugar de desgosto que a gente se encontra, às vezes do nada. Gente, eu não esperava estar neste lugar hoje pela manhã. Estava tudo programado. Nosso dia estava lindo, o céu amanheceu perfeito, chegamos aqui numa alegria, e estava tudo top. De repente fez assim, ó, virou. E a gente se encontrou no meio de uma aflição. E você pode achar que essa aflição foi banal. Que sentido tem falar dessa aflição? Ela nem imagina a aflição que eu estou vivendo. A minha aflição, eu estou cheio de devedores, eu estou cheio de credores, eu estou cheio de enfermidade. A minha aflição, eu estou cheio de mentira, eu estou cheio de pecado, eu estou cheio de vício, eu estou cheio de pornografia. Ela não está falando nada com nada, que a aflição que ela passou teve um desajuste na hora do louvor. Para mim essa aflição é tremenda. Para mim essa aflição é de doer. E a hora que a gente começou a cantar aquela música Nada Mais, né? Fala, envolto em tua presença, é onde eu quero estar. E eu comecei a ver isso. Aí ele falava, lamento por viver indiferente. Lamento por cantar só para mim mesmo. É terrível isso. É terrível a gente viver longe da presença do Senhor, viver indiferente às coisas do Senhor e viver buscando a gente mesmo, só pra gente, as coisas a gente, tá errado, vai fazer o quê? Não deu certo, vai fazer o quê? Vida que segue, esperando a morte chegar. Sabe, Deus, assim como para José, Deus tinha uma esperança e um propósito. Ele tem pra gente, assim como para Judas, Deus tinha uma esperança e um propósito. E Ele tem pra gente. E a gente não pode se conformar com essa condição de escravidão, com essa condição de luta que a gente tem vivido dia após dia. José foi ali preso, entregue. Mas toda aquela situação que José passou foi só forjando o caráter de José. José, depois de condição de preso, de escravo, ele vai assumindo lugares naquela, não digo reinado, mas naquele lugar onde ele estava. E ele cai em outra confusão de novo com a mulher de Potifar. Parece que Deus não é com José, né? Não dá para você falar, mas aonde que Deus está comigo? Estava tudo bem, eu estava prosperando, Deus não me largaram, me vendeu, eu arrumei um lugar, estou numa casa boa, estou numa família boa, estou numa condição boa, estou prosperando, que a Bíblia fala que ele começou a prosperar financeiramente. E vem uma enviada das trevas, e arma uma armadilha para mim, e essa mulher me faz ser preso, injustamente. Injustamente. Eu não sei você, mas acho que dói mais quando você é acusado injustamente do que por causa justa. Porque revolta. E aí, então, você está num lugar que você não pode se defender, você não pode se justificar, você não pode fazer nada por você. Ele estava nessa condição, José. Ele não tinha o que fazer. Ele aceitou a condição e foi preso. Mas a Bíblia fala, em Gênesis 39, 20, e o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ele ficou na prisão. O Senhor, porém, era com José. Você entende quando o Salmo 23 fala, bondade e misericórdia me seguirão? José estava dizimando, José estava indo na igreja, José estava adorando, José estava tendo estudo bíblico, José estava indo no culto de quarta-feira, José estava fazendo o devocional diário. O que José estava fazendo? No meio de uma luta injusta, preso. E a Bíblia fala, e o Senhor era com José. E o Senhor é com você, filho. E o Senhor é com você, Gil. E o Senhor é com você, Thalita. E o Senhor é com todos nós. Ele continua, a palavra dele não mente, é verdadeira. Ele não mudou. Ainda que tenha inconstância em nós, ele não é. Ele é fiel, ele é permanente, ele é eterno. Ele não muda, ele não é instável. O dia amanheceu lindo, ele está bem. O dia amanheceu nublado, ele está triste. Não, o Senhor não tem isso. Ele está acima disso. E aí fala assim, porém, o Senhor era com José, ele foi benigno, ele deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. E ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porque o Senhor era com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Novamente a gente vê José numa condição de cárcere, mas o coração dele não está escravo. José numa situação de preso, mas o coração dele não está preso. Ele continua tendo um coração no Senhor. Ele continua.
E aí a gente fala, reconheça o Senhor nos seus caminhos, e Ele vai endireitar as suas veredas. Quantos precisam de que o Senhor endireite os seus caminhos? Eu preciso, às vezes eu falo, Deus, parece que eu estou indo para a rota errada, para o rumo errado, para o lugar errado, estou na contramão daquilo que o Senhor quer para mim. Por favor, muda, ajusta, endireita, porque eu já nem sei para onde eu estou indo e nem onde que eu perdi o percurso. Já não sei, se falar para mim, ele falou para Elias, ó, para tudo, está tudo errado, volta. Te dei comida, você andou, sei lá quanto tempo, aquela comida que eu dei, dia e noite andando, chegou na caverna, passei, você não viu, para tudo, volta. Eu não sei nem para onde que eu tenho que voltar. Elias sabia quando ele tinha que voltar, de onde ele saiu, mas eu não sei aonde que começou o desvio da rota. Não sei, eu não sei se foi na infância, eu não sei se foi na juventude, eu não sei se é pecado não confessado, eu não sei se é coisa que eu tenho feito errado, eu não sei se é meu coração desejando coisas que não são para desejar, eu não sei se é minha mente cauterizada e apoiada no meu próprio entendimento, mas eu não sei para onde que eu errei. Eu sei que eu cheguei num lugar de insatisfação. Foi hoje de manhã, a gente não sabia onde a gente ia errar, só sei que nós chegamos num lugar que começou a dar tudo para trás e dava vontade de não fazer nada, parar com tudo, mas a gente não pode. Porque o Senhor nos chamou para sermos luz, para sermos sal da terra, para ir ser testemunha de quem Ele é. E para a gente testemunhar o que Deus faz, você já pensou que muitas vezes você tem que passar por algo para depois você contar a respeito do Deus que você tem? Porque contar a história do outro não tem vida. Mas quando você conta a sua, o Lucas teve uma experiência essa semana de trabalho, já deve ter contado umas 10 vezes essa história. Ele foi fazer uma amostragem de água no laboratório, que não é de Ribeirão, e eles estavam em frente a um estabelecimento e o rapaz do laboratório falou assim, nossa, esse nome desse estabelecimento é meu sobrenome. Aí, tipo, você tem algum parente aqui em Ribeirão? Não tem ninguém, vou dar uma resumida, se eu errar alguma coisa, me corrija. Então vai lá ver quem é. Não, olha, meu pai me teve com 60 anos e não tem família. E aí eu conheci no velório do meu pai um tio e o primo, o irmão do meu pai e o sobrinho. Mas depois não vi mais. Mas bom, vamos lá ver o que é. Ele entrou no estabelecimento, o comércio era do primo dele. Esse rapaz que viu uma vez no velório do pai. Deus está ou não está fazendo coisas? Deus está ou não está? Eu fiquei tão chocada com isso, porque o Lucas veio trabalhar comigo. O Lucas foi treinado para acompanhar essa equipe para fazer coleta de áreas contaminadas que a gente investiu. Essa amostragem era para ter sido feita no final de maio, com uma outra equipe que já anda com a gente faz tempo. Sabe aquela equipe que você fecha o olho e já sabe o que estão fazendo, você já discipulou? Aí abriu uma vaga no laboratório de uma equipe que não faz essa região, do outro lado do estado que eles vão. E abriu uma vaga de um cliente que cancelou, para vir para Ribeirão conosco fazer essa amostragem. Essa equipe que veio, era esse rapaz que encontrou o cliente. Faz sentido para você isso? Faz sentido total para mim. É saber que o Senhor está no meio da nossa vida, ajustando a vida do outro. Sabe, você está fazendo parte de coisas que Deus está fazendo na vida de um monte de gente e você não tem noção. A gente foi lá no Projeto Pertencer, cada coisa que você semeia, talvez as meninas quando cresçam, os meninos quando cresçam, nunca possam falar, igreja, núcleo de Deus, quando eu tinha 7 anos, e nem vão lembrar quem somos nós. Amém? E você não está fazendo para que eles lembrem quem são vocês. A gente está fazendo para que eles conheçam o Senhor no caminho deles. E Deus venha e endireite a história que está distorcida desde que eles estão no ventre. Distorcida desde que nasceram. E por isso eles estão naquela condição. Quem vai ser o enviado? E Jesus falou para Judas, por que está fazendo isso, meu amigo? Jesus tinha uma proposta para Judas de caminhar com Cristo, de ser luz com Cristo, de ser sal com Cristo, de ser objeto de transformação na vida das pessoas. E aí José está no cárcere e ele não recua do propósito. Eu não sei quantas vezes você já entrou em cárcere por conta própria ou porque alguém te colocou, mas às vezes a gente recua do propósito e fala, ó, esquece, não me conta comigo para o evangelismo, eu não estou bem para a igreja, esquece. Sabe, José se tornou chefe do cárcere. Eu fico imaginando, ele devia de dia abrir a cela, sair e arrumar a galera e conversar com a galera, na hora de dormir, abrir a cela, entrar e se trancar. Será que funcionava desse jeito? Ele era dono da própria chave do próprio cárcere. Tamanha confiança que o chefe do local tinha em José. Por quê? Porque José se manteve no
no Senhor, não importava a circunstância. José não pôs o pé na jaca só porque estava preso, porque as coisas não deram certo, porque o carro quebrou, porque as minhas contas desse mês, eu nem cheguei no fim do mês, acabou o dia, eu já não consigo pagar mais nada, ainda tem um monte para vencer. Porque meu filho não endireita o caminho dele, eu já cansei de pôr de castigo, eu já cansei de corrigir, de tirar o celular e não toma atento. Porque o meu trabalho não está prosperando, eu estou vendo a coisa acabar e eu... Por quê? E aí, como é que tem sido essa sua conversa com o Senhor? Como é que tem sido esse diálogo com o Senhor? Onde o Senhor tem encontrado no seu coração para que Ele possa fazer através da sua vida e fazer na sua vida. Sabe, quando a gente está em meio a aflições, Deus ainda continua querendo nos usar. Deus ainda continua olhando para a gente e vendo a gente no lugar que Ele destinou para que estivesse. Sabe, para mim, a cruz não é a quitação de uma conta. Não. É muito pouco para mim saber que a cruz foi só a resposta da paga do meu pecado. É raso demais saber que eu pequei e fui perdoado. A cruz para mim é a minha reconciliação com o Pai. Ela anulou aquilo que tinha que me impedia de andar com Deus, de falar com Deus todo dia, de sentir a presença do Senhor e de ter pecado. E no mesmo instante, porque a cruz fez um caminho, eu posso me encontrar com o Pai. Sabe, a condição que tem nos colocado em lutas, as condições que tem nos colocado em prisões de alma e de mente, elas têm um único objetivo: tirar você do relacionamento com Deus. Porque Deus não mudou o propósito dele. Se Ele chamou a Mel com um propósito, não importa a luta. Mel, você vai? Eu vou usar a sua vida porque eu tenho um propósito através da sua vida. Ai, mas hoje eu não estou bem porque hoje... Mel, você vai? Eu vou usar a sua vida porque eu tenho um propósito. Ai, não, eu não vou. Amanhã, Mel, você vai? Eu tenho um propósito através da sua vida. Você vai? Tá bom, eu vou. Pronto, ela foi. E Deus vai fluir o propósito dele através da vida dela. É ela que está perdendo de ter comunhão com o Senhor. Ela está perdendo de ter esse relacionamento com o Senhor. Sabe, uma vez lá que ela falou para o Lucas assim: a mamãe gosta mais de você do que de mim. Por quê, Lucas? Não, tenho certeza disso. Ela gosta mais de você do que de mim. Vocês estão sempre de chamego, sempre de boa, não sei o quê. Aí ele falou assim: sabe o que acontece? Você faz um trem errado, a briga dura 3 dias com a mamãe. Eu faço um trem errado, a gente acerta na hora e acabou, 5 minutos nós estamos de boa. Mas você fica batendo boca, empurrada, fecha a porta, bate a porta. No dia seguinte está grosseira. Aí a briga não acaba. Então quem está experimentando mais da mamãe? Sou eu, que acaba rapidinho. Eu vou lá, peço perdão, me ajusto, já estou de boa com ela. Agora você demora 3 dias, depois que você passa a sunhaca, aí você começa a dar um passinho, volta, todo passinho. Aí você fica na gradinha, você vai mais um pouquinho, se a mamãe não dá um pulão, você fica ainda distante mais um pouquinho, distante mais um pouquinho. A mamãe está lá, vai lá. E a gente está fazendo assim com o Senhor está lá. A conta que nos impedia de estar aqui já foi paga. Sabe, é rapidinho a comunhão. É rapidinho, você não precisa vir à igreja, é rapidinho, você pode encontrar o Senhor ali onde você está. E se a gente olhar para homens e mulheres de Deus que tiveram vitória na palavra, eles fizeram esse caminho rapidinho de se reconciliar com o Senhor. A gente olha para Judas, ele não conseguiu fazer esse processo. Ele se perdeu nele mesmo. Não foi nas palavras de Cristo. Ele se perdeu no que ele sentiu, ele se perdeu na própria acusação, ele se perdeu na própria condenação. Porque Cristo não falou assim: ó, já era para você. Chega. Cristo não falou isso para Judas. Cristo não deu a sentença de morte eterna para Judas ali. Não, Cristo mostrou o caminho real que ele tinha para Judas. Só que Judas não conseguiu. Então a questão não é o que Cristo pensa de você, não é o que o Pai tem a respeito da sua vida, não é o que o Espírito Santo pode fazer. A questão é você, como você tem se relacionado, como você tem se comportado, como você tem reagido em meio a luta. E nós começamos aqui o louvor e ficou ruim, na dependência do Senhor. Pai, ser conosco. Ser conosco. Porque se depender da gente, a gente sai daqui assim, ó. Gente, se tem uma coisa que é ruim para as nossas almas, é o desânimo. É o desânimo. A gente conhece a história de José. José ali no cárcere interpretou sonhos do pessoal do cárcere. Depois, por conta disso, ele foi chamado para interpretar sonhos do faraó. O faraó vem e
puxa José e ele se torna o segundo homem do Egito. E naquela posição de segundo homem do Egito, ele poupa no Egito e a família dele começa a passar fome. Olha o cenário mudando. Os que colocaram José na escravidão começam a se tornar escravos. Ninguém os vendeu, eles se venderam. Eles começaram a entrar nessa condição de escravo. Aqueles que eles rejeitaram vai ser aquele que vai os trazer de volta. E o Senhor usou a vida de José dessa forma, porque o Senhor era com ele. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias, e eu habitarei na casa do Senhor, na presença do Senhor. O Espírito dele está em mim. A gente vê Davi. Lá em 1 Samuel conta uma história que Davi vai defender uma cidade chamada Keila. Davi vai lá, luta e defende essa cidade. Só que Davi era um fugitivo. Davi era um cara que estava sendo perseguido por Saul. Quem era o maioral na situação? Saul, que era rei. Só, não adiantava. Ainda que os olhos do Senhor já estivessem em Davi, ainda que o profeta já tivesse ido atrás de Davi para ungir Davi como rei, Davi não estava na condição de rei. Saul era rei. E Saul, de um dia para a noite, já não estava com a cara com Davi mais. Antes era amigo, agora se tornou inimigo. Estava perseguindo Davi. A gente conhece a história, o coração de Saul se corrompeu, e aí Deus começou a abençoar Davi, porque tirou a unção de Saul como rei, por causa do coração dele corrompido, e aquilo gerou uma inveja, e ele começa a perseguir Davi. E Davi está ali lutando para defender aquela cidade, sendo que ele é um cara fugitivo, é um cara perseguido, é um cara com ameaça de morte, e está pensando em fazer o bem para alguém? Davi está pensando em fazer o bem para alguém, nessa condição de perseguido, nessa condição de cárcere. E está lá, com os pensamentos dele, reconhecendo o Senhor no caminho. E Deus deu uma história boa para Davi. Deus mudou a sorte de Davi. Deus mudou a sorte de Davi. Nessa condição que ele está ali, ele vai lá, defende a cidade de Keila. Saul fica sabendo que ele está em Keila. E ele fala assim: Deus, e agora? O povo de Keila vai falar que eu estou aqui ou não? Vai me esconder? Vai falar que você está aí? Como assim, Senhor? O Senhor me manda defender essa galera. Aí beleza, aí essa galera que eu defendi não vai me defender, não vai me esconder, não vai ir por mim, não vai, Davi. Eu sinto muito. Sabe, o que você tem que fazer não pode depender do outro. O que é certo você fazer não pode depender do outro. Porque se a gente começar a fazer certo, só se o outro fizer certo, a gente já começou errado. Já estamos fazendo errado. Davi fala, beleza, vamos embora. Cata a galera e vaza, porque Saul descobre que ele está lá e vai atrás dele lá. E a hora que Saul perguntam para Keila, para a cidade, Davi está aí, pode vir, Davi está aqui. Assim como o Senhor falou, eles vão te entregar. Gente, não pode haver em nós esperança, confiança, aliança com seres humanos. Ainda que a gente tenha uma família, a gente tenha amigos, a gente tenha cônjuge, a gente tenha filhos, pais, ainda que tenham pessoas ótimas no nosso relacionamento, elas não são capazes de tirar a gente de aflições que a gente tem vivido. Elas não são. É só o Senhor. É só o Senhor. Provérbios 3, o 5 diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração. E de todo o coração. A gente está confiando no Senhor em coisas que estão dando certo, mas em coisas que estão dando errado, a gente já começou a duvidar. E a pior coisa de um cristão é quando ele começa com a dúvida. Que a palavra do Senhor diz que ele fica como ondas, uma hora para cima, outra para baixo, para cima, para baixo, instável. E a melhor arma, melhor presa de Satanás é crente instável. Porque ele vai agir exatamente onde está a sua fraqueza e vai te fazer cair. Tiago 1 diz assim, ó, ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário. Cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e lhe seduz. Então, o inimigo tem feito formas de nos enfraquecer, e aí você fraco, ele tenta você na sua própria fraqueza. Sabe, o seu pecado não é porque o outro fez alguma coisa, o seu pecado é porque no seu coração, a raiz desse pecado. A
sua queda não é porque o outro te passou a perna. A sua queda é porque no seu coração algo foi encontrado que deu espaço para Satanás agir. Não estou falando de mágoa, de maldição, de nada. Estou falando de corações que ainda não estão purificados pelo Senhor. Não estão limpos pelo Senhor. E quando a Bíblia fala de José, e quando a Bíblia fala de Davi, ela vem falando de homens que reconheceram o Senhor no caminho. Sabe, você ter um nível de relacionamento com o pai e falar assim: pai, eu fiz isso porque eu estava com ódio. Eu fiz isso porque eu estava com uma raiva. Eu fiz isso por ganância. Fiz isso aqui por inveja, pai. Sabe, é um nível de relacionamento transparente com o Senhor. É fantástico, porque Deus vai endireitar você. E a Bíblia fala uns para os outros os seus pecados, para que você seja, não é livre da condenação, é curado. E a Bíblia fala assim, ó, lá em 1 João, porque ele é fiel e justo para perdoar e purificar de toda injustiça. Então, muito mais do que ter perdão, pecado perdoado, a gente precisa de coração purificado. Coração purificado. Porque a gente vai voltar no mesmo lugar e vai cometer a mesma coisa. E a gente vai se encontrar de novo em meio à aflição. E a gente vai precisar de novo do socorro do Senhor. Ele vai estar lá, amém? Ele vai estar. Mas há um desgaste na caminhada, quando a gente fica fazendo esse processo. Há um desgaste. E aí, era como o Lucas falava para Raquel, vai ficando distante, aí fica frio. Volta logo. Vai demorando muito, aí parece que já nem tem mais contato visual. Volta logo. Sabe quando você é amigo de alguém, de olhar você já sabe o que a pessoa está dizendo? Aí você pisa na bola, você já nem encontra o olho. Aí quando você encontra o olho, parece que o olho já não é mais o mesmo olho. Já não tem mais aquela intimidade no olhar. Aí você já começa a desviar o olhar. Aí você já não encontra mais, aí você já não vai mais na presença. Não, a gente não pode ter esse tipo de vida com o Senhor. Ele está desesperadamente esperando por nós. Aí Efésios diz assim, 3:20, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo mais, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A gente pode confiar na nossa força, a gente pode confiar na nossa capacidade, a gente pode confiar no nosso conhecimento, a gente pode confiar em muita coisa. Mas o convite do Pai para nós é que a gente confie nele em tudo o que a gente fizer. Sabe, uma coisa que me chama a atenção é que às vezes a gente confia em Deus. A gente confia no Espírito Santo. A gente confia no poder de Jesus. A gente confia no que diz as Escrituras. Mas você confia em quem você é em Deus? Você confia em quem você é em Deus? Em Deus. Você confia no Felipe que você é em Deus? Você confia, amor, na mulher que você é em Deus? Essa era a confiança que Cristo tinha. Ele sabia quem ele era em nós. É além de saber quem é Deus, quem é Filho, quem é Espírito. É saber quem eu sou nele. É isso. Essa confiança a gente precisa restaurar, porque Jesus não perdeu essa confiança em Judas. Ele não perdeu. Ele olhou para Judas da mesma forma como ele olhou desde o começo. E esperando que Judas acreditasse quem ele era em Cristo. Do começo da caminhada até agora, Jesus olha para você da mesma forma que ele olhou no começo. Porque ele te chamou não pela condição que você estava. Ele te chamou pela condição que ele te via pela eternidade. A condição que o Pai tem para você, desde o começo. E ele continua olhando para você dessa mesma forma. Então o processo de restauração, a depender do Pai, está pronto. A depender do Espírito, está pronto. A depender do Filho, está pronto. E a depender de nós? Como que está o processo de restauração a depender de nós? Não está pronto. A gente está devagar nesse processo. Quando os meninos foram lançados na fornalha, né? Estava lá Sadraque, Mesaque e Abednego. Daniel 3, de 17 a 18 diz assim: eles iam ser lançados na fornalha porque eles não se dobraram à ordem do rei.
E eles disseram assim: ei, olha como eles sabiam quem eles eram no Senhor. É uma declaração não daquilo que Deus pode fazer, é além, é de quem eu sou nele. E porque daquilo que eu sou nele, eu sei o que ele vai fazer. Você entende? Às vezes você fala assim: ah, mas Deus curou fulano, Deus prosperou Beltrano. Na minha vida, não sei se ele é capaz de fazer. Então você não reconhece quem você é nele, porque ele é capaz de fazer na sua também. Então esses meninos, eles sabiam quem Deus era e quem eles eram no Senhor. E eles falam assim, ó, Daniel 3,17: eis que o nosso Deus, então eles não estão falando eis que Deus, eis que o nosso. Então eles já sabem quem eles são. Você viu que uma palavra já muda quem eles são diante do cenário. Eis que o nosso Deus, aí eles completam, a quem nós servimos, olha a identidade deles, é que pode nos livrar. Ele, daí eles completam, nos livrará do forno do fogo ardente e da tua mão, ó rei. Pronto, acabou. Antes de ser lançado, já declararam a palavra. Já estavam ou não estavam livres? Já estavam. Sabe? Como você tem se comportado na sua aflição? Ai, depois dessa, acho que Deus me perdoa mais. Depois dessa, já era. 7 anos de seca. Nossa, começar a orar, porque essa maldição vai sair dos meus filhos. A gente já vai pensando, né? Na sequência do mal. Descendo, caminhando, estragando. É uma lepra. É uma lepra. Vai pegando e vai contaminando. Quem foi o único que abraçou o leproso? Foi Cristo. E ele vai abraçar você ainda hoje. Não tema. Aí os meninos dão uma declaração de fé. Aí eles continuam. Não param por aí não. Olha o partido dos meninos. E se Deus não livrar, digo mais. Fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Não tem opção. É Cristo ou é Cristo. Eu sou dele e eu sou dele. Estou em minha luta? Estou em meu pecado? Estou em minha bagunça? Sou dele. Vou fazer o quê? Isso não muda. Isso não muda quem eu sou. Eu sou dele. Sabe? O que tem definido a gente são as circunstâncias, não as verdades de Deus a nosso respeito. E não pode ser assim. Deus te chamou de filho. Deus te chamou de filha. E nessa autoridade e identidade você vai vencer a sua batalha. Se posicione nesse lugar. Eu sou filho de Deus. Eu tenho autoridade em nome de Jesus. Aquilo que quebrou a minha autoridade, aquilo que quebrou o poder das minhas palavras terem vida, eu não quero mais. Eu rejeito, eu cancelo, eu confesso os meus pecados e os deixo. E eu volto a este lugar de autoridade. Eu dou um cala-boca nesse barulho e eu volto. E aí vem uma situação nova, eu expulso demônios. Vem uma situação nova, eu saro os enfermos. Vem uma situação nova, eu não me dobro as propostas indecentes. Vem uma situação nova, eu não caio nessa tentação da minha carne. Eu sou do Senhor, eu tenho uma identidade nele. E aí, eles não se dobraram ao rei, a gente já sabe o que aconteceu, e eles foram livres daquela condição. Lembra Esther? Esther estava nessa condição, decreto de morte. Olha a declaração dela em Esther 4,16. Depois disso, irei ao rei. Então, Esther está ali, convoca um jejum de 3 dias, decreta um jejum de 3 dias, e vai ter que se apresentar diante do rei. Foi para aquela hora que ela foi chamada. Olha o que ela fala. Depois do tempo de jejum, eu irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Ela não podia se apresentar. Naquele tempo, só se o rei chamasse ela entrar. O rei não tinha chamado, mas ela falou, eu vou. E ela fala assim, se eu tiver que morrer, morrerei. Ela estava ou não estava confiante? Ela estava. O meu papel é orar, interceder, jejuar e ir falar diante do rei a respeito do meu povo. Eu vou. Pronto. Esse é o meu papel? Eu vou. E aí? Se morrer, morreu. Morri cumprindo o meu chamado. Morri fazendo a vontade de Deus. Morri fazendo o propósito. Não fui pego. Ai, não deu certo, eu vou me enforcar. Que nem Judas. Ela cumpriu o propósito. E aí a gente olha para Jesus como exemplo. Em Mateus 26, 39, Jesus está ali. No seu momento de crucificação, no seu momento de entrega. E ele fala assim, Pai, afasta de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, sim como tu queres. Outra declaração.
Outra declaração de que ele está confiando em quem está fazendo a obra, que ele está reconhecendo quem está fazendo a história. O povo pecava, se perdia para cá. Deus dava um jeito de arrumar alguém, voltava o povo para cá. O povo pecava, desviava. Deus levantava outro. Toda vez que Deus levantava alguém, Deus usava a palavra para endireitar os caminhos. Quantos anos a palavra ficou escondida? Numa praça ela foi linda e começou um quebrantamento geral de uma nação. A palavra vem fazendo isso conosco diariamente. Ela vem sendo pregada diariamente. Não para te pôr em condenação, mas para falar para você: volta o seu caminho do Senhor. Reconhece o Senhor onde você está, que está te chamando de volta para que Ele possa prosperar o seu caminho. A confiança nossa não está em quem nós somos, mas em quem nós somos nele. A confiança nossa não está naquilo que nós temos, mas naquilo que Ele tem para nós. A sua condição hoje pode não ser boa, mas não é essa a condição que o Senhor tem para você. As suas experiências, o seu passado, a sua história pode não ser boa, mas não é essa que Deus tem para você. Aquele tem que estar pronta, e é muito melhor do que a sua. É boa, é perfeita e agradável a vontade dele para você. E é bem prático para a gente sair de um lugar e ir para o outro. A gente ouviu aí muitas vezes: você tem que falar como. É como, né? Viralizou essa história do como. Mas não é como você vai fazer para sair desse lugar. Sabe? Essa pergunta: como eu vou fazer para sair daqui? Como eu vou fazer para resolver minha semana? Como eu vou fazer para resolver minha situação? Como eu vou fazer para mudar isso? Como que eu vou fazer? Para. Quem vai fazer sobre a sua vida? Muda a pergunta. Pai, quem vai fazer sobre a minha vida? Reconhece quem? Pai, o Senhor pode fazer sobre a minha vida. Não é mais como eu vou fazer. Pai, é o Senhor que vai fazer por mim. Eu abro mão das minhas forças, eu abro mão do meu achismo, eu abro mão da minha condição, eu abro mão da minha estratégia e eu permito que o Senhor faça por mim. E aí ele fala: eu vou endireitar os teus caminhos. E tem isso para nós, um caminho de retidão, um caminho correto. E a Bíblia fala que sobre esse caminho de retidão, a vida de Cristo vem e habita. A vida de Cristo vem e se manifesta. Não tem como Cristo agir diante de vales, diante de montanhas, diante de buracos, de caminhos tortos. Mas a Bíblia diz que o Espírito vem preparando o caminho para que Cristo entre e faça morada. Então, a partir do momento que a gente permite, eu não sei você, mas o simples fato dos meninos falarem a palavra, a coisa já aconteceu. Ainda que fisicamente não parecesse, mas para mim, aconteceu no reino do Espírito, está feito. É um tempo. Né? É só um tempo para se manifestar, mas eu liberei a palavra e aconteceu no reino do Espírito, está ligado aqui, está ligado lá. Eu vou colher, vai acontecer, vai vir sobre a nossa vida. Então a gente precisa dar esse passo hoje, né? Um passo de confiança, um passo de reconhecer que Deus está na minha vida, Deus está no meu caminho e Ele vai endireitar as minhas veredas, amém? Ele vai. Todos precisam ter uma vereda endireitada, um caminho endireitado, uma conduta endireitada, uma história endireitada, uma vida endireitada, uma identidade endireitada. Eu preciso. Amém? Fica de pé, nós vamos orar juntos. Para de pensar como fazer para sair dessa situação, mas permita que Deus faça por você. Amém? Vamos orar. Pai, levanta sua mão aí no lugar onde você está. Entrega para o Senhor essas situações de aflição, essas situações de luta que você tem vivido, essas confusões, essas indecisões. Entrega aí para o Senhor esse medo, essa insegurança, esse pecado. Entrega aí. Pai, em nome de Jesus, nós entregamos ao Senhor nesta manhã todas as nossas lutas e batalhas. Agora nós não estamos mais sozinhos neste barco mais. Não, nós não estamos. Nós pedimos para que Jesus desperte e seja por nós. Nós pedimos para que Jesus se manifeste e seja por nós. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós estamos aqui em meio a lutas, em meio a batalhas, em meio a aflições, Pai, e nós às vezes já nos sentimos condenados, já nos sentimos descartados, já nos sentimos prontos para sermos mortos pelos nossos próprios pecados, Deus. Às vezes experimentamos sensações de morte, já não há vida mais em nós, muitas vezes, Deus. Mas nesta manhã nós reconhecemos o Senhor no nosso caminho. Reconhecemos que o Senhor muitas vezes entra em lugares para te
tirar a nossa altivez. Entra em lugares para nos fazer enxergar o próprio pecado. Entra em lugares para diminuir, Pai, o nosso orgulho e soberba. Entra em lugares, às vezes, Pai, para mudar um sentimento do coração, para libertar um cativeiro da nossa alma. O Senhor muitas vezes entra em lugares que precisam ser curados em nós. O Senhor entra em lugares que precisam da nossa humildade de reconhecer que temos feito pelo nosso esforço, não permitindo o Senhor fazer por nós. Pai, nós reconhecemos que o Senhor está aqui conosco nesta manhã. Nós reconhecemos que o Senhor nunca se ausentou, que ainda fossem dias difíceis, o Senhor estava ali, que ainda que fossem dias mais leves, o Senhor estava ali, que ainda que fossem dias bons, o Senhor estava ali, e que de novo em dias difíceis o Senhor estava ali, porque a tua palavra é fiel e diz que bondade e fidelidade já estão nos seguindo, Pai. A gente não precisa subiar, não precisa fazer um sacrifício, não precisa orar no milho, nada. A bondade e a misericórdia do Senhor já estão nos seguindo, porque nós entregamos a nossa vida ao teu senhorio, Jesus. Tu és o nosso Senhor e não há outro além de ti. Por isso, com fé, nós declaramos nesta manhã e damos ordem para que toda tempestade cesse em nome de Jesus, para que todo tumulto cesse em nome de Jesus, para que toda voz do inimigo que vem tormentando a nossa vida cesse em nome de Jesus, para que toda confusão gerada dentro de nós e por nós cesse em nome de Jesus. E nós damos autoridade, Pai, para que o teu Espírito faça o que precisa fazer em cada um de nós. Ajusta o nosso interior, Pai, ajusta a nossa mente, ajusta o nosso coração, nos coloca nas tuas veredas, Pai, endireita os nossos caminhos, Deus, não por nós, mas para que através da nossa vida o Senhor seja visto, para que outros possam reconhecer que o Senhor é conosco, e sim, Pai, para que o Senhor se agrade de quem nós somos, Deus, para que o Senhor encontre em nós uma identidade de filho e fale: este é meu filho, esta é minha filha, em quem eu tenho alegria, em quem eu tenho prazer, em quem eu me deleito, aquele que caminha comigo, aquele que eu tenho planos, aquele que eu tenho propósitos, aquele que eu vou usar para abençoar outras vidas, para restaurar outras vidas, eu vou usar para levantar pessoas, eu vou usar para abençoar pessoas, eu vou usar para abrir portas, eu vou usar para sanar feridos. Essa é a minha geração, esse é o meu povo, esses são os meus filhos, Pai. Nós estamos aqui nesta manhã, Deus, e recebemos do Senhor um renovo, Pai, uma nova chance. Recebemos essa palavra que Cristo deu a Judas, porque faz isso, você é meu amigo, somos amigos de Cristo, e nós vamos aceitar este novo caminho do Senhor para nós, Deus. Obrigada, Pai, por sempre nos atrair, obrigada por sempre, pela Tua presença e pela Tua palavra, nos levantar o vigor, nos levantar a esperança, nos renovar a fé, Deus. Obrigada, Pai, fica conosco este dia, fica conosco esta semana, nos auxilia, Espírito Santo, nos auxilia, suporta cada um no dia da tempestade, suporta cada um no dia da luta, suporta cada um no dia da tentação, nos livra do mal, nos livra do mal. Ah, Deus, tem mal batendo a porta aí, tem mal batendo na mente, tem mal batendo no coração, tem mal batendo na casa, tem mal batendo na empresa, tem mal batendo na identidade. Nos livra do mal, Pai. Só o Senhor é Deus, só o Senhor pode fazer por nós. Nos livra do mal. Assim nós oramos, Deus, gratos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor também. Aleluia. Vou dar. Alguém nos visita hoje pela primeira vez? Amém? Como é seu nome? Wagner. Ô Wagner, seja bem-vindo. Quem te trouxe aqui? Quem te trouxe aqui? Jesus te trouxe aqui, amém. Seja bem-vindo, Wagner. Você pegou a gente hoje no meio da aflição, mas você está saindo dela junto conosco. Você está saindo da sua também junto conosco hoje. Recebe essa vitória do Senhor na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Pode se sentar um minutinho, vou dar 2 recados rapidinho. Depois o pastor já quer orar para você. Eu não sei você, mas quando a gente vai orar, o pastor fala assim: abre a sua mão como se você fosse receber uma bênção. Vou falar. E a gente abre a mão. Aí vocês podem ter visto, estão uns 2, 3 domingos, uma treta rolando aqui na frente, né? E a gente está tudo abre a mão para orar. Ao invés de fazer assim, a gente está tudo assim. Porque um dia a gente abriu a mão, quis pegar a bênção do outro com a mão aberta assim, então a gente ficou numa brincadeira. Mas que quando você estender as suas mãos para orar, que você encontre a mão do seu irmão. Que você derrame da sua bênção sobre ele. Mais do que você ser abençoado hoje, que você derrame da sua bênção sobre a vida do seu irmão. Amém?
essa semana lá no projeto Bentriceiro, vocês semearam, as crianças receberam, ainda que a gente queira que algumas coisas sejam do nosso jeito, elas não são do nosso jeito. E a gente precisa reconhecer que Deus está nisso. Amém? Quando você fizer algo, der algo para alguém e alguém não usar da forma como você esperava, não endureça o seu coração. Você fez a sua parte. Reconheça o Senhor no seu caminho. Deus está fazendo. E se alguma coisa precisa de ajuste, você não pode pôr a mão, você pode orar. Falar, Deus, ajusta lá, ajusta cá. Então, aquelas crianças estão sendo abençoadas. Você está sendo instrumento de Deus para que a identidade deles possa ser mudada. A única forma da gente saber quem a gente é reconhecendo a Deus. Não tem jeito. Se aquelas crianças conhecerem o Senhor, elas vão saber quem elas são. Deus vai mudar a identidade delas. A Gi teve a ideia de fazer essa cesta. E tem uma guloseima mais linda que a outra, mais difícil também. Ela está vendo na Bíblia. Eu já peguei o Corinthians, já era então. Tem time de pastor e nome de mulher. Eu já peguei o Corinthians, não. Você ia disputar o Corinthians? Não. Então, custa R$10 o nome da rifa. Ou é time de futebol ou é nome de mulheres. Você compra um antes de ir embora. Porque nós vamos sortear agora a rifa. A cesta. Então, talvez você compre e nem for sorteado. Ou você vai querer comprar e ser sorteado. A Anne, ela já deu uma palavra liberada que a cesta é dela. Desde o começo, ela falou, é minha, vocês vão comprar, mas é minha. Então, assim, o pastor vai assim no final do culto. Ele vai abrir a rifa no final do culto. Então, até o final do culto, se você quiser pegar um nome de pessoa ou um time de futebol, custa R$10. Você já entrega aqui e nós vamos sortear. Amém? Pode vir, meu amor. Amém? Vamos cantar então? Quero abençoar a sua vida. Estenda a sua mão, você recebeu o presente. Pai, assim como o Senhor nos abençoa, nós pedimos que a nossa bênção possa ser derramada pelo próximo, Pai. Aquele que está ao nosso lado possa receber tanto quanto nós estamos recebendo hoje. Que a graça do Senhor Jesus esteja sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua vizinhança. Que o Senhor te levante o rosto sobre ti, te traga a paz que excede todo entendimento. E que todas as aflições e batalhas desta semana caiam por terra em nome de Jesus. Porque hoje você reconheceu quem pode te livrar de todas as coisas. Nós declaramos o nome do Senhor Jesus sobre a nossa vida. Amém, amém e amém. Amém? Você pode falar de Deus? Bom, a rifa, se não der para ninguém, vai ficar comigo.